Está na hora. E agora? Esse é o tema desta meditação, desta reflexão que eu quero fazer com você, amiga, nesta manhã. Em uma das canções da Sinfonia Paulistana, Amanhecendo, o compositor Billy Blanco, ele descreve em ritmo ligeiro a correria que caracteriza a vida da imensa maioria das pessoas. A música diz assim: começou um novo dia, de metrô chego primeiro, o tempo é dinheiro, melhor vou faturar. Sempre ligeiro na rua, somos quem sabe o que quer. Vai o paulista na sua, para o que der e vier. Vambora, vambora, olha a hora, vambora, vambora. Reflita um pouco. Você se identifica com algum trecho da letra desta música? Você que vive em uma metrópole ou em cidades em desenvolvimento sabe muito bem o que Billy Blanco quis transmitir. São Paulo que não sabe adormecer, porque durante a noite paulista vai pensando nas coisas que de dia vai fazer. São Paulo todo frio quando amanhece, correndo no seu tanto o que fazer. Por que corremos tanto? Por que entramos nesse turbilhão que suga nossos dias? Por que nos deixamos engolir pelas exigências dessa vida desenfreada? É claro que precisamos trabalhar, precisamos progredir, mas muitas vezes nos esquecemos do que realmente importa. A nossa família, nossa esposa, no caso o marido, nossos maridos, nós mulheres, né? Nossos filhos, parentes e amigos. Olha, eu não quero me colocar como juiz e nem tenho a intenção de apontar o dedo para ninguém, porque eu sofro as mesmas pressões e influências da vida contemporânea e luto para ter sabedoria e respeito às prioridades da vida. Há algumas que devem ser seriamente consideradas, as quais tenho procurado levar em conta. Observe. Primeira, Deus, depois as pessoas, antes das coisas. Vamos ler 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 5, diz assim, vamos lá. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Nesse texto, Deus está em primeiro lugar. Paulo, nesse texto, ele descreve a igreja na Macedônia que, por amarem a Jesus intensamente, se dispõe a ajudar os cristãos necessitados da Judéia. A igreja da Macedônia, ela entendeu que ao contribuirmos com as nossas ofertas para Deus, atendendo à necessidade de algum irmão, esta contribuição é considerada uma prova de nosso amor cristão e deve ser realizada de modo sacrificial e voluntária. Quando fazemos desta forma, nós estamos semeando não somente dinheiro, mas também estamos semeando fé, tempo, serviço e assim colhermos mais fé e outras bênçãos. Segundo, o lar antes da profissão. Vamos lá, ler em 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 4 e 5. Olha só o que diz a palavra do Senhor. E que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo o respeito. Agora o versículo 5. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja e de Deus? Observe, seja qual for a sua profissão. Há um provérbio que diz: nenhum sucesso justifica a falência da sua família. Amadas, esta é uma realidade tão clara que até mesmo entre os políticos, a credibilidade é maior naquele que tem uma família estabilizada. Tomemos um exemplo muito explorado pela mídia agora. O caso do casamento do Obama, o ex-presidente dos Estados Unidos, e o atual, Donald Trump, conhecido por trocar de esposa como se troca de camisa, né? O cônjuge, outro ponto, o cônjuge antes dos filhos e dos pais. Vamos lá? Ler Gênesis capítulo 2, versículo 24. Diz assim: por isso, deixa o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois
uma só carne. É um problema quando os jovens se casam e precisam deixar a casa de seus pais. Quando um dos cônjuges, pode ser a moça ou o rapaz, insiste em permanecer olhando para trás. Quando ele ou ela não conseguem se desligar de sua vida de solteiro ao lado dos seus pais. O novo relacionamento corre perigo. A jovem esposa persiste em continuar submissa à autoridade dos pais, até mesmo subestimando a liderança do marido e sugerindo, talvez até inconscientemente, que essa liderança é inadequada. O marido não consegue esquecer sua vida na casa de seus pais e não consegue assumir inteiramente seu novo lar, gerando na esposa sentimentos de insegurança, pois ela não confia em suas decisões como líder da família. Desculpa. O contrário também é tremendamente prejudicial. O pai ou a mãe, ou até mesmo ambos, não liberam seus filhos para iniciar suas novas vidas, independente de sua supervisão. Até eu diria que é uma verdadeira intromissão. Eles tecem laços nos filhos que os amarram ao imenso peso de obrigação e dívida emocional. Às vezes, é uma série de fios finíssimos, sutis, verdadeiras teias que prendem os pais ao jovem casal. São representados por ofertas generosas, altruístas, geralmente sinceras. Mas quando os filhos menos esperam, se veem atados a nós difíceis de serem desmanchados, justamente quando se esforçavam tanto para se tornar mais independente. É realmente difícil deixar pai e mãe. Porém, se o jovem casal não aprender a deixar, estarão comprometendo o unir e colocando em risco o elo mais sólido de todo o casamento. Outro ponto, os filhos antes dos amigos. Gente, não precisa nem fazer grandes comentários, né? E tem muito pai, muita mãe deixando a desejar nesse ponto, colocando os filhos em segundo lugar. Outro ponto, os cônjuges antes de si mesmos. 1 Coríntios capítulo 7, versículo 3. Olha só o que a palavra de Deus ensina sobre isso. O marido conceda à esposa o que lhe é devido, e também, semelhantemente, a esposa ao seu marido. Um comprometimento com a felicidade do outro. Filhos antes dos amigos. Quando os dois pensam e agem assim, ambos serão felizes. Outro ponto, as coisas espirituais antes das materiais. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Olha só o que a Bíblia diz sobre isso. Não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem. Porque as que se veem são temporais, e as que se não veem são eternas. Lembra do texto? Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e as demais coisas vos serão acrescentadas. Avalie o seu cotidiano. Peça a Deus que, segundo a sua sabedoria e vontade, o ajude a considerar, a assumir as verdadeiras e específicas prioridades de sua vida. Que, sob a orientação do Senhor e sua própria criatividade, você consegue distribuir adequadamente as 24 horas do seu dia, sem prejudicar seus compromissos pessoais e de trabalho, mas também sem jamais preterir a sua família. Que o Senhor Jesus nos ajude a usar o nosso tempo com sabedoria e a seguir estas prioridades que são fundamentais para a nossa felicidade e para o bem-estar de toda a nossa família. E a nossa prioridade maior, primeiro Deus, segundo a família. Dentro da família, primeiro o esposo e a esposa e depois os filhos. Que Deus te abençoe, amada. Que nos dê sabedoria. Em nome de Jesus.